Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática e de raciocínio lógico. Na aula de hoje nós vamos resolver questões da banca ACES para a prova para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então vamos lá, hoje a gente vai começar com regra de 3, entendendo qual que é o perfil dessa banca. Lembrando, a gente vai ter aula todos os dias. Fica no grupo para você receber tanto os materiais da aula, como também outras dicas, outras estratégias de prova. Então vamos lá, vamos para o nosso slide que a gente vai começar e hoje a gente vai falar sobre regra de 3. Professor, qual que vai ser a banca? A banca de hoje vai ser a banca Access. Lembrando, como que vai funcionar o modelo de aula? Vai ser uma aula por dia com resoluções de questões. Então, assim que necessário, a gente vai dar uma pincelada na teoria, e logo em seguida a gente cai dentro dos nossos exercícios. Por exemplo, na aula de hoje é regra de 3 simples. Regra de 3 simples não possui teoria. Então hoje a gente não vai ver teoria, é direto nas questões, mas quando necessitar de teoria, a gente vai dar uma revisada na teoria e vai cair direto nas questões. Bem direto ao ponto. Então bora lá, aula de regra de 3. E a gente vai partir para a nossa questão de número 1, que vai falar sobre um personagem. O nome desse personagem é Heitor. Heitor ajuda a sua mãe colocando brigadeiros e bolinhos em uma caixa. Então, quais são os dois objetos? O primeiro objeto vai ser o brigadeiro e o segundo objeto vai ser os bolinhos. Sabe-se que uma caixa pode ser preenchida 50 bolinhos, eu vou até trocar de cor, eu vou colocar o outro aqui de verde. 50 bolinhos, vou colocar aqui na mesma cor, 50 bolinhos e com 400 brigadeiros. Se uma caixa já tem 32 bolinhos, então os bolinhos eu coloquei de verde. Se nessa caixa eu já possuo 32 bolinhos, quantos brigadeiros no máximo eu consigo colocar? Bem, primeiro a gente vai imaginar comigo o seguinte: essa caixa ela já possui quantos? Ela possui aqui, ó, 32 bolinhos, certo? Bem, professor, se essa caixa possui 32 bolinhos, quantos bolinhos ao total cabe nessa caixa? Cabe 50 bolinhos, beleza? Olha essa palavrinha aqui, ou. Essa palavrinha aqui, ou, quer dizer que ou cabe 50 bolinhos, ou cabe 400 brigadeiros. Então não tem como colocar os dois, tá certo? Então, se eu fosse colocar apenas bolinhos, já tenho 32. Quanto que falta? 50 menos 32. Isso aqui vai ser igual a 18. Então, eu poderia colocar, vou até colocar, poderia colocar 18 bolinhos, perfeito? Eu poderia colocar, mas eu vou colocar? Não vou colocar 18 bolinhos. Por quê? Porque com essa informação, eu vou montar minha regra de 3. Olha lá, se com 50 bolinhos, é possível colocar também a mesma quantia de 400 brigadeiros, a pergunta é, se eu colocar apenas 18 bolinhos, que era o que eu deveria colocar para encher a caixa, que eu poderia colocar, mas eu não vou colocar. Eu quero saber quantos brigadeiros eu posso colocar no lugar desses 18 bolinhos. Então, eu vou montar minha regra de 3. O x multiplica o 50, fica 50x. O 18 vai multiplicar o 400. Então, vou fazer aqui 18 vezes 4 vai dar 32, que 4 com 3 vai dar 7. Então aqui vai ficar 72. Com mais 2 zeros fica 7.200. Então x é igual a 7.200 dividido para 50. Cortou, cortou. 720 dividido para 5. Pega o 7 aqui, vai dar 1. 5 sobra 2. Baixou, ficou 22. 4 vai dar 20, sobra 2. Baixou que vai dar 20, ficou 5. Então x vai ser igual a 140. Não, aqui é 4, perdão. Aqui é 4, 144. X vai ser igual a 144 brigadeiros. Com isso, meu gabarito vai ficar na nossa letra D de dado. Beleza? Então, questão bem tranquila. As questões de regra de 3, normalmente elas são
um pouquinho mais light, um pouquinho mais de boa. O que eu fiz nessa questão? Bem, observa comigo. Na caixa, caberia no máximo 50 bolinhos. Só que eu não coloquei os 50 bolinhos, eu coloquei apenas 32. Para completar essa caixa, eu poderia completar com 18 bolinhos. Mas eu não quero colocar bolinhos, eu quero colocar brigadeiros. Aí a proporção é 18 bolinhos estar para quantos brigadeiros? Aí eu montei a minha regra de 3. 50 está para 400, então 18 vai estar para x. E eu encontrei x igual a 144 brigadeiros. Perfeito? Com isso, o gabarito da primeira questão ficou na letra A de aprovação. 2. Em uma empresa fabrica 200 peças em 10 dias com 4 máquinas. Olha só, nessa questão aqui, ó, eu vou ter uma regra de 3 composta. Beleza? Essa aqui é a regra de 3 composta. Prof, como que funciona na regra de 3 composta? Na regra de 3 composta, eu vou ter o processo e o produto. O produto você vai ler como sendo a finalidade. Ou seja, o objetivo. Qual que é a função de uma empresa que fabrica peças? A função de uma empresa que fabrica peças, óbvio, vai ser o quê? Fabricar essas 200 peças. Então, a quantidade de peças vai ser a minha finalidade. Então, essas 200 peças aqui, ó, eu vou colocar ela no produto, que é a minha finalidade. Encontrei a finalidade, as outras etapas são o processo. Então, esses 10 dias é processo e 4 máquinas também vai ser processo. Deixa eu puxar esse 4 para cá. 4 máquinas. Beleza. Aí, continuando. Se eles adicionarem mais 2 máquinas, então vai para 6 máquinas. 6 máquinas. Em quantos dias? X dias eles poderão fabricar 600 peças. E aí, na regra de 3 composta, eu multiplico o processo com o produto. Observa comigo. Do lado esquerdo, eu tenho um processo. Do lado direito, eu tenho um produto. No processo, eu tenho a quantidade de dias e depois eu tenho a quantidade de máquinas. A quantidade de dias e a quantidade de máquinas é como se fosse uma coisa só. É um bloco só. Então, na hora que eu for multiplicar cruzado, eu multiplico os dois termos do processo para depois inverter com o produto. O professor está falando grego, eu não estou entendendo. Visualiza comigo. O 10 faz parte do processo e o 4 também, então eu multiplico reto. Quando for passar do processo para o produto, inverte. Então, como aqui eu estou passando do processo para o produto, eu vou inverter e vai multiplicar com 600 lá da parte de baixo. Aí eu faço a mesma coisa, só que agora de azul. O x vai multiplicar com 6, porque faz parte do processo, e inverteu, multiplica lá em cima com as 200 peças. Beleza? Então lembre-se, na regra de 3 composta, eu multiplico o cruzado, o processo, com o produto. E aí vamos lá. Bem, por onde que eu começo? Eu sempre começo por onde tem a letra, onde tem um x. Então vou ficar, ó, x vezes 6 vezes 200, porque ele vai subir e vai multiplicar com 200 lá em cima, igual a 10 vezes 4, desceu, multiplicou com os 600. Então vamos lá. Aí, qual que vai ser o objetivo agora? É isolar o danado do x, que é a letra. Então esse cara aqui passa para lá dividindo e o 200 também. Logo terei eu que x vai ser igual a 10 vezes 4 vezes 600, dividido por 6 vezes o 200. Eu posso cortar 2 zeros de cima com 2 de baixo. Tá vendo esse 6 que está aqui na parte de cima? Eu corto com 6 lá da parte de baixo. E esse 10 aqui de cima eu corto com 2 e aqui vai ficar um 5. Então, quem é que sobrou? Sobrou 5 vezes 4, que vai ser igual a 20. 20, o gabarito correto, vai estar na letra A. Professor, me perdi no meio da conta aí, ó. Olha só. O que eu fiz nessa conta aqui, ó? Tinha 10, 4, 200. Na parte de baixo tinha 6. Aqui é 600 e aqui embaixo que é 200. Olha só. O que eu fiz aqui, ó? 2 zeros voaram, certo? Na hora que esses 2 zeros voam, ficou apenas o 6. Esse 6 que ficou, eu vou cancelar com 6 aqui de baixo, ó. Então, esse 6 voa com esse 6. Passando a limpo. Quem é que fica?
10 vezes 4 dividido por 2. Professor, por que 2? Porque esse 200 voou, ficou apenas o 2. Aí eu vou de novo aqui, ó, corta, vrapo, vrapo, ficou 5. E aí vai ficar 5 vezes 4, que vai ser igual a 20. Beleza? Então esse daí foi o nosso passo a passo. Aí que eu vou apagar porque ela está copiada ali do outro lado. E a gente vai para a nossa questão de número 3. Olha lá. Uma senhora segue uma receita de família que prepara uma jarra de refresco misturando um copo de suco com 4 copos de água. Então, uma jarra, ela é preparada como sendo um copo de suco mais 4 copos de água. Tá aqui a proporção. Um copo de suco com 4 de água. Sabe-se que o copo usado na receita é o mesmo para todas as medições. Para preparar 4,5 jarras, então agora eu quero preparar 4,5 jarras desse suco, a pergunta é, desse mesmo refresco, serão necessários quantos copos de água? Bem, observe comigo, o que está acontecendo da primeira situação para a segunda? Da primeira para a segunda, eu estou multiplicando por 4,5. Então, de uma jarra de suco foi para 4,5. Então, multipliquei esse cara por 4,5. Aqui mantém a mesma proporção, ó. Então, aqui vai ficar 4,5 jarras de suco, certo? 4,5 copos de suco. E aqui na água vai ser 4, que multiplica o 4,5. E aí, eu vou fazer essa continha, ó. 4,5 vezes 4, que vai dar 20. Sobe 2, 16, 17, 18. Uma casa decimal vai ficar 18 copos de água. Beleza? 18 copos de água, o gabarito ficou na nossa letra C de casa. Professor, eu poderia montar minha regra de 3 padrão? Poderia. Mas o que eu quero que você entenda? Que regra de 3 nada mais é do que um tipo de proporção. Olha só, se do primeiro caso para o segundo eu multipliquei por 4,5, os demais elementos também serão multiplicados por 4,5. Se você fizer uma regra de 3 normal, também vai dar certo, porque uma regra de 3 nada mais é do que uma proporção. Beleza? Então a questão de número 3 foi. Questão agora de número 4. Uma empresa possui apenas 3 funcionários para executar um determinado serviço. Sabe-se que eles possuem a mesma eficiência e realizam esse serviço em 6 dias. Então vamos destacar aqui, ó. Quantos funcionários eu tenho? São 3 funcionários. Eles executam em quanto tempo? Em 6 dias. Se apenas dois desses funcionários forem executar esse serviço, quantos dias serão necessários para realizá-lo? Eu vou destacar, ó, quantos dias serão necessários para realizar. Galera, eu gosto de ensinar para os meus alunos sobre quando a gente tem uma dúvida sobre se a questão ela é regra de 3 inversa ou direta, a gente utiliza a regra de 3 composta. Eu vou te ensinar com a regra de 3 composta e logo em seguida eu te ensino com a regra de 3 inversa. Vem comigo que a gente vai fazer primeiro utilizando o mesmo macete da regra de 3 composta. Como que ficaria? É o processo e o produto. Pergunto para vocês. Esses funcionários dessa empresa, eles têm uma finalidade. Qual que é a finalidade? Leia o texto e tente procurar qual que era a finalidade desses funcionários. Está aqui escrito no texto. Uma empresa possui 3 funcionários para executar um determinado serviço. Então, esse pedaço aqui que eu estou grifando de verde, isso daqui é a minha finalidade. Qual que é a finalidade? Executar um serviço. Às vezes, o produto ele está explícito, às vezes ele está implícito, ele está um pouquinho ali escondido. Então, qual que é essa finalidade desses caras aqui? É executar um serviço ou uma tarefa. Eu vou colocar aqui o Tzinho de tarefa, tá certo? E depois vai ser executar a mesma tarefa. Aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que esses 3 funcionários, beleza? Eles trabalhando 6 dias, eles conseguem executar essa tarefa. Depois eu vou ter 2 funcionários trabalhando X dias para executar a mesma tarefa.
E aí, na regra de 3 composta, fica assim. Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Aí vai descer e vai multiplicar com lá de cima. E depois de azul, ó. Multiplica aqui, sobe. E multiplica com 1 lá de cima. Aí fica assim. Deixa eu sair daqui. Começando pelo x. 2 vezes x dá 2x. Vezes 1 fica 2x. Igual. 3 vezes 2. 3 vezes 6 vai dar 18. Vezes 1 continua sendo 18. Então, igual a 18. Passou dividindo. X vai ser igual a 18 dividido para 2. X vai ser igual a 9. 9 o quê? 9 dias. Deixa eu colocar aqui para baixo. X igual a 9 dias. Beleza? Então, esse daqui foi como? Foi com a regra de 3 composta. Só que o que acontece? Existe um jeito mais fácil? Existe. Que é como? Que é com a regra de 3 inversa. Mas, para você conseguir resolver com a regra de 3 inversa, você precisa ter noção de proporcionalidade. Como assim, professor, proporcionalidade? Funciona assim. Se você tem uma quantidade de funcionários, para realizar uma tarefa, quanto mais funcionários você tem, menos tempo você gasta. Você percebeu? Quanto mais funcionários, menos tempo você gasta. Isso daqui é uma relação inversa. Quando um aumenta, o outro automaticamente diminui. Vamos voltar aqui. Então, na hora de montar minha regra de 3, eu tenho 3 funcionários. 3 funcionários está para 6 dias. 2 funcionários está para x dias. Na regra de 3 inversa, eu posso multiplicar reto. Aí eu multiplico 3 vezes 6 vai dar 18. E 2 vezes x dá 2x. X vai ser igual a 9 do mesmo jeito. Beleza? Então, você pode resolver essa questão de duas maneiras. A primeira é com a regra de 3 composta, que por mais que ela seja um pouquinho mais complicada, só que você não fica se embananando para saber quem é que sobe e quem é que diminui. Já na regra de 3 inversa, você consegue resolver mais rápido, só que você precisa ter noção de proporcionalidade. Então aqui eu estou deixando duas ferramentas e você pode utilizar aquela que for mais apropriada para os seus estudos. Bora continuar que a gente vai para a questão de número 5. Hoje a gente vai até a questão de número 11. Na sede de uma prefeitura, trabalha um total de X servidores. Num determinado dia, 90% desses servidores compareceram ao serviço, enquanto, olha só, 90% desses servidores, eles compareceram, estavam presentes, enquanto 4 deles faltaram. Então, vou ter aqui, ó, a minha quantidade de servidores. Vou colocar aqui, ó, servidores. Tá certo? Desses servidores, opa, deixa eu sair daqui, que eu tô aqui na frente. Desses servidores, eu vou ter 90%, eles estavam presentes. Beleza, 90% estava presente. E 10%? 10% estava ausente. Só que desses 10%, isso aqui é um total de quantos servidores? De 4 servidores. Beleza? Porque a questão tá falando aqui, ó. 4 deles faltaram. Sabe-se que nenhum dos X servidores foi demitido e ninguém foi contratado. O número X de servidores nessa prefeitura vai ser igual a quanto? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o número X, ou seja, quantos servidores trabalham nessa prefeitura. Regra de 3 neles. Olha só, se 10% equivale a 4 servidores, 100% vai equivaler a X. Galera, nem precisa fazer conta. Olha só, daqui para cá multiplicou por quanto? Multiplicou por 10. Então, daqui para cá, para manter a proporção, eu vou ter que multiplicar por 10. X vai ser igual a 40, você corre, marca a letra A e vai para a próxima questão. Mas, professor, eu poderia fazer a conta? Poderia, você pode até fazer para você testar, se de fato você conseguir acertar a questão. Beleza? Mas o que eu quero que você entenda? Que regra de 3 é uma proporção. Se do lado esquerdo do primeiro por segundo eu multipliquei por 10, do lado direito do primeiro por segundo eu também vou multiplicar por 10. Aí você multiplica 4 vezes 10 dá 40, marca 40 aí, vai para a próxima. Beleza? Então a questão de número 5, o gabarito ficou na nossa letra A de aprovação. Questão de número 6. Uma embarcação fez um passeio com turistas e tem capacidade para 40 passageiros adultos
ou 60 crianças. Mesmo esquema daquela outra questão. Olha só. Ou eu vou colocar 40 passageiros adultos, ou eu vou colocar 60 crianças. Quem já estudou lógica, vê aquele conectivo ou, né? Ou é um ou é outro, não pode ser os dois. Perfeito? Então vamos continuar aqui, ó. Em determinado dia verificou-se que estavam 30 adultos nessa embarcação e a pergunta é: quantas crianças podem entrar ainda nessa embarcação respeitando a sua capacidade? Olha só, nessa embarcação conseguiram entrar quantas crianças? Perdão, quantos adultos? 30 adultos. Beleza? Então, desses 30 adultos, a pergunta é: tenho 30 adultos. Quantos faltam para completar a embarcação? A embarcação cabe quanto? Cabe 40 adultos, certo? 40 menos 30 que já tem, dá 10. O que é esse 10? É a quantidade de adultos, beleza? Para completar a embarcação. Então, para completar essa embarcação, para ela ficar lotada, eu poderia colocar mais quanto? 10 adultos. Só que eu não quero colocar 10 adultos, eu quero colocar crianças. Então, a pergunta é o seguinte: se nessa embarcação eu tenho, olha só, a regra de 3 vai ficar o seguinte, ó, 40 adultos estar para 60 crianças, se eu quero colocar 10 adultos, qual que é a proporção disso para crianças? Quantas crianças eu consigo colocar mantendo essa proporção? O x multiplica com 40, fica 40x. O 10 com 60 fica 600. X vai ser igual a 600 dividido por 40, cortou. 60 dividido para 4. Aí que vai dar 1, 4, sobra 2, 20, vai ficar 15, né? Então aqui vai ficar 15. O que é esse 15? 15 é a quantidade de crianças que cabe nessa embarcação. 15, o gabarito correto, vai ficar na nossa letra C de casa. Questão agora de número 7. Uma usina nuclear gera 1000 megawatts de energia em 5 horas. Então já vou até colocar aqui, ó, 1000 megawatts de energia. Aqui tem até um erro, né? Esse daqui não é unidade de energia, que a palavra deveria ser potência. Tá certo? Potência. Mas, enfim, é só questão conceitual aqui, né? Porque watt não é unidade de energia, é unidade de potência. Mas continuando, ele gera 1000 megawatts de energia em quanto tempo? Em 5 horas. O tempo necessário para que essa mesma usina nuclear trabalhando no mesmo ritmo gere 2.200 megawatts. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2.200 megawatts. Eu vou colocar x horas. Já conseguiu perceber a ideia da proporção? Eu posso vir aqui, ó, e pam, multiplicar esse cara aqui, ó. O que eu fiz? Eu multipliquei esse cara aqui por 2.2. Você pode vir aqui pegar o 5 e multiplicar por 2.2 também, que vai dar a mesma resposta, beleza? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 2.2 e multiplicar por 5, que vai dar 10, sobe 1, 10 com mais 1 vai dar 11, uma casa decimal, x vai ser igual a 11 horas. Professor, mas eu quero fazer a conta, eu vou até colocar esse 11 horas aqui, ó, 11, colocar aqui, ó, x igual a 11 horas. Professor, mas eu quero fazer a conta, vai ficar como? 1000x igual 2.200 vezes 5, né? Então aqui 22 vezes 5 a gente já viu que vai dar 110. Aí 110 com mais 2 zeros vai ficar 11.000. Então x vai ser igual a 11.000 dividido por 1.000. Cortou 3 zeros de baixo com 3 de cima, ficou 11 horas do mesmo jeito. 11 horas, o gabarito ficou na nossa letra C de casa. Questão agora de número 8. A mãe de Carlos quer fazer pães para o lanche, mas reparou que possui poucas farinhas em casa. Para fazer 6 pães, faltam 15 gramas. Então, vou pegar aqui, ó, a minha primeira informação. Ó. Para fazer 6 pães, faltaram 15 gramas de farinha. E
Se fizesse 5 pães, sobraria 25 gramas de farinha, beleza? Então, o que eu vou tentar fazer aqui nessa questão? Eu vou tentar fazer uma questão de proporção. Professor, como é que vai ficar a minha proporção? Vai ficar o seguinte, olha só. Eu tenho uma relação de antes e uma relação depois. Qual que é a relação de antes? Ora, a relação de antes vai ser essa parte aí que está de amarelo. Professor, qual que é a parte que está de amarelo? É a parte dos 5 pães. Beleza? E aí depois eu vou ter a relação depois. E qual vai ser a minha relação depois? A relação depois vai ser essa partezinha que está aí de verde. E eu vou tentar associar a primeira com a segunda. Tá, professor. Mas na prática, como é que vai ficar isso daí? Vai ficar da seguinte maneira, ó. Eu vou fazer aqui, ó, da seguinte maneira. Beleza. Então, olha só. Como eu quero colocar aqui a quantidade de pães, vou colocar aqui, ó, pães, tá certo? E aqui eu vou colocar a quantidade de farinha que eu vou precisar. Quando eu for produzir 6 pães, eu vou precisar de quanto de farinha? De uma quantidade X de farinha, certo? Mais 15 gramas. Professor, por que 15? Porque está faltando 15 gramas. Então, para conseguir fazer 6 pães, eu vou precisar de uma quantidade X e somar com 15 gramas, porque esses 15 gramas é o que está faltando na minha produção. E quando eu for fazer 5 pães, eu vou precisar dessa mesma quantidade X, só que agora vai estar sobrando 25. Então, eu vou tirar esses 25 para eu conseguir fazer esses 5 pães. Beleza? E agora é só montar a regra de 3 com isso, ó. E aí, eu vou multiplicar o 5 que está aqui na parte de baixo com o x mais 15. Então, vai ficar 5 que multiplica x mais 15. Igual o 6 vai multiplicar o x menos o 25. E aí, lembre-se que é uma propriedade distributiva, ó. Tem que multiplicar aqui, ó. Fazer chuveirinho. Então, fica assim, ó. 5x mais 75, porque 5 vezes 15 vai dar 75, igual 6x menos 6 vezes o 25 vai dar 150. Então, 6 vezes 25 é que vai dar 150. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar a danada da letra. Como é que eu vou isolar a danada da letra? Esse 5 vai passar para lá menos e esse 150 vai passar para lá mais. Então, vai ficar o seguinte, eu vou ficar com 75 mais 150 igual a 6x menos 5x. E aí, continuando a conta, eu vou ficar com o seguinte, 150 mais 75 vai dar 225. 225 igual a 1x, porque 6 menos 5 vai dar 1x. Então, x é igual a 225 gramas. Aí a pergunta é, professor, o que é esses danados desses 225 gramas? Esses 225 gramas, ele vai ser a quantidade de farinha que eu vou precisar para essa produção. Aí a pergunta é, esse 225 gramas é o danado do x, que está naquele intermediário. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, para fazer 5 pães. Olha só, para fazer 5 pães, estavam sobrando 25 gramas, não foi? Estavam sobrando 25 gramas. Então, para fazer 5 pães, vai ser 225 menos 25, que vai dar 200 gramas. Então, para fazer 5 pães, eu vou precisar de quanto? 200 gramas. Opa, então agora ficou fácil. E para fazer um pão você vai precisar de quanto? 200 dividido para 5 vai dar 40 gramas. E olha a pergunta. Quantas gramas de farinha são necessárias para fazer um pão? 40 gramas, o gabarito ficou na nossa letra B de bola. Ufa! Nossa, professor, essa daí ela pegou um pouquinho pesado, beleza? Mas a gente conseguiu se safar bem, tá certo? E aí lembre-se,
na maioria das questões, nada mais é do que interpretação de texto misturado com um pouquinho de matemática básica. E lembre-se, questão é quanto mais a gente faz, quanto mais pratica, melhor você fica. Vamos lá, que a gente está na questão de número 8 e a gente vai agitar hoje até a questão de número 11. A gente vai agitar até a questão de número 11, agora a questão de número 9. Para confeccionar um copo de milkshake, são necessários 15 gramas de chocolate para fazer 200 ml, 15 gramas de chocolate para cada 200 ml de leite. Então, vou colocar 15 gramas para 200 ml. E para 700 ml, pergunta, são necessários quantas gramas de chocolate? X gramas. Então, já multiplica cruzado. Vou ficar com 200x. Vai ser igual a 15 vezes 7. Vai dar 35. 7. Com mais 3 vai dar 10. Ficou 105. Vai ficar 105. Passou dividindo, né? Deixa eu ver aqui. Ficou faltando alguns zeros aqui, ó. 200, ficou faltando 2 zeros. Então ficou 10.500. Então x vai ser igual a 10.500 dividido por 200. Cortou 2 zeros de cima com 2 de baixo. 105 dividido por 2 vai dar 52,5. 52,5. O gabarito correto ficou na nossa letra C de casa. Professor, me perdi um pouquinho nessa parte que você se embananou. Você colocou esses 2 zeros. De onde foi que ele saiu? Vamos devagar? Deixa eu até me diminuir aqui. Eu acho que eu estou um pouquinho grande. Acho que estou um pouquinho grande e acho que eu não estou me diminuindo. Calma, quem sabe faz ao vivo. Rapidão. Aí, agora tá melhor. Perfeito. Então, olha só. O que eu fiz? Pegar aqui o laser. Esse 15 eu multipliquei com 700, não foi? Tá aqui a continha, ó. 15 vezes 7 deu 105. Aí eu coloquei o 105, só que ficaram faltando 2 zeros. De onde saíram esses 2 zeros? Daqui do 700, na hora que eu multipliquei por 7. Aí eu acrescentei esses 2 zeros posteriormente. Esses 2 zeros já cortou com os 2 zeros do 200. Ficou 105 dividido para 2, 52,5, gabarito letra C. E a gente já está pronto para partir para a próxima questão. Perfeito? Então vamos lá, a questão de número 9 está aí. Agora a questão de número 10 na tela. Agora vamos lá que a gente vai para a nossa questão de número 10. Em certo dia de janeiro de 2024, a cotação da moeda chinesa Yuan para o real era. Então vou colocar aqui, ó, 1 Yuan corresponde a 0,68 reais ou 68 centavos, que é a mesma coisa. Depois vai falar que nesse mesmo dia, um dólar americano é 7,12 ians. Então vou só trocar, ó, 7,12 ian vai ser igual a 1 dólar americano. Só que o que acontece? Quanto que é um ian? Um ian é 0,68 centavos. Então, eu vou trocar esse y por 0,68. Fica 7,12 vezes 0,68. Isso tudo vai ser igual a 1 dólar americano. E agora eu vou fazer a minha multiplicação. Na hora que eu multiplicar 7,12 vezes 0,68. Eu vou multiplicar. Aqui vai dar 16, sobe 1. 8 com mais 1 vai dar 9. E aqui vai dar 56. Beleza? 8 vezes 7, 56. Deixa um caso vazio. Aqui vai ficar 12. Sobe 1. 6 com mais 1 vai dar 7. E aqui vai dar 42. Então aqui fica 6. Aqui vai dar 11, sobe 1. Aqui vai dar 14, sobe 1. 7 com mais 1, 8. E aqui vai dar 4. Tenho 4 casas decimais, né? E aí eu vou ficar aqui com 1, 2, 3, 4. Vou ficar com 4 casas decimais. 4,84. Então, 1 dólar é aproximadamente 4,84. 4,84, o gabarito ficou na nossa letra B de bola. E agora, a gente vai para a nossa saideira dessa aula de hoje. Um automóvel flex para percorrer certa distância usando apenas gasolina consome 20 litros. Usando apenas álcool, então vou colocar aqui, ó. Se ele usar gasolina, 20 litros. Se ele usar apenas álcool, 26 litros.
Sabe-se que o preço da gasolina é de 5,50, então eu vou colocar de verde. E o preço do álcool eu vou colocar de azul, é 3,60. Se usar apenas álcool para percorrer essa distância, a economia em reais, comparando com o consumo, se usar apenas gasolina para essa mesma distância, é igual a quanto? Então, eu vou fazer duas regras de 3. Uma para gasolina e outra para o álcool, o etanol, beleza? O álcool. Na gasolina, eu tenho a seguinte relação. 1 litro eu pago R$ 5,50. E em 20 litros eu vou pagar X. Então é só pegar o X, só pegar o 20 e multiplicar com 5,5. Vamos lá. 0, 0, deixa uma casa vazia, 10 sobe 1, 10 com mais 1 vai dar 11. Vai ficar uma casa decimal, fica R$ 110. Vou até apagar essa vírgula aqui para não confundir vocês. Então vai ficar R$ 110 se eu rodar com gasolina. Agora com etanol. O etanol faz a mesma coisa. 1 litro de etanol está R$ 3,60. E 20 litros vai estar X. Então pego R$ 3,60 e multiplico por 20. Então multiplicando por 20, que vai ficar 0, 0, uma casa vazia, 12 sobe 1, 6 com mais 1 vai dar 7. Só ver se eu fiz certo, 0, 0, que 12 sobe 1, 6 com mais 1, 7, beleza. Então aqui deu R$ 72. Então X vai ser igual a R$ 72. E aí, o que eu vou fazer? R$ 3,60. Ah, perdão, que não é 20 litros não. Por isso está dando errado. Aqui não é 20 litros. Aqui são 26 litros, ó. Pam. O etanol é diferente, ó. 26 litros. Então, na verdade, é 3,6 vezes o 26. Vamos fazer direitinho. 6 vezes 6 vai dar 36. 6 vezes 3 vai dar 18, 19, 20 e 21. Uma casa vazia, que vai dar 12, sobe 1, 6 com mais 1 vai dar 7. Aqui fica 6, 3 e 9. Uma casa decimal, o X vai ser igual a R$ 93,60. Perfeito? E qual vai ser a minha diferença? Vai ser 110 menos 93,60. Para matar a questão, o que você pode fazer? Você sabe que aqui nos centavos vai ser alguma coisa, vírgula 40. Alguma coisa, vírgula 40. E a única alternativa que tem alguma coisa, vírgula 40, é na letra B. E de fato vai dar 16,40. Então 16,40 o gabarito vai estar aqui na letra B de bola. E com isso, turma, a gente fecha essa nossa aula da banca Instituto Acess, que vai fazer a prova para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, tá certo? Então, lembre-se, se você quiser os materiais, você pode entrar no grupo de WhatsApp, lá é disponibilizado o link das aulas e os materiais. Os materiais normalmente eu deixo aqui na descrição do grupo mesmo, tá certo? Você consegue clicar aqui embaixo e baixar os materiais da nossa aula. E se você quiser receber notificações das demais aulas, você pode se inscrever no canal, obviamente, né? Deixar o like, deixar a curtida. E também entrar no grupo de WhatsApp, porque lá todos os dias vocês estão mandando as aulas diárias. Perfeito? No mais, agradeço a presença de todos vocês, um grande abraço e até amanhã.